Muito bom dia a todos. Estamos iniciando, então, mais uma aula de Direito Civil 2, né? Direito das Obrigações. A nossa aula de hoje, pessoal, conforme nós podemos ver aqui em tela, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a formação dos contratos no Código Civil, né? Na verdade, essa discussão é muito interessante porque ela vai nos colocar, nos situar, na verdade, no campo de quais são as etapas formais, vamos usar essa terminologia, que dizem respeito à construção de um contrato. Então, na verdade, um contrato, quando ele se constrói, por exemplo, entre dois sujeitos contratuais, na verdade, ele não é algo tão simples como nós estamos habituados a ver no cotidiano da nossa vida, que simplesmente duas partes assinam um contrato e regras passam a valer entre elas, né? Claro que a gente sabe que isso é fundamental após a constituição do contrato. No entanto, para que se chegue ao momento da celebração, ou seja, da assinatura do contrato, né, no viés da doutrina, no viés técnico do direito, até nós como futuros profissionais e advogados, quando formos, por exemplo, confeccionar um contrato a pedido de um cliente ou a pedido de duas partes que querem formalizar uma relação contratual, nós vamos ter que ter todo o cuidado, toda a cautela, né, eu diria, no que diz respeito ao que nós vamos colocar nesse contrato, quais são as regras que nós vamos colocar e buscar justamente um embasamento legal que vai ao encontro do que eles estão necessitando. Então, na verdade, dá para se dizer que esse processo todo de construção do contrato, ele é muito mais complexo do que se imagina. E para nós entendermos, então, gente, a doutrina civilista, ela nos traz aqui, na verdade, algumas etapas para que nós entendamos, em termos técnicos, doutrinários, teóricos, como queiram chamar, como que se forma, então, e se constitui esse contrato para que chegue às mãos das pessoas lá naquele momento da assinatura, né? Então, isso tem uma pequena trajetória que nós fazemos na visão de quem constrói ele, juristas, no caso, né? Para que chegue, então, prontamente ao cliente. Então, o primeiro passo que nós vamos entender, que pela doutrina do direito civil, nós temos aí pelo menos 4 etapas. Eu diria que 3 obrigatórias e uma apenas que ela é facultativa, tá? Na verdade, dessas 3 que nós vamos ver, está numerado em tela, a número 1 são as negociações preliminares, que nós vamos entender esse momento. A segunda é a fase da proposta. E a terceira, que é o chamado contrato preliminar, que essa que é aquela facultativa que eu lhes mencionei. E, por fim, o chamado contrato definitivo, né? Que aí, de fato, é aquele contrato que nós vemos ele fisicamente, bonitinho, apresentável, né? Para que as pessoas, de fato, leiam, né, seus termos. Sempre é importante falar nisso, né? E também, consequentemente, sendo com assinatura. Tá? Então, como nós vemos aqui em tela, gente, já partindo para esse primeiro ponto, já baixando aqui um pouquinho, o primeiro ponto para nós iniciarmos a caminhada da construção de um contrato são as chamadas negociações preliminares. Deixa eu só aceitar aqui. Permitir. Ok. São as negociações preliminares, né, gente? Que, na verdade, elas dizem respeito àquela etapa informal em que as partes estão conversando, estão tratando, estão resolvendo algumas possibilidades de ajustes negociais, né? E ainda, na verdade, nós não estamos no contrato pleno, né? Por isso, como a gente vê nesse subtítulo em amarelo em tela, que também é conhecida como fase de pontuação ou também tratativas prévias, né, ao contrato. Cuidado aqui que é pontuação com U, tá? A gente não é pontuação de ponto, é PUM mesmo, tá? Pontuação. Algumas doutrinas vocês vão encontrar essas nomenclaturas, por isso que eu lhes trouxe aqui, tá? Então, como eu coloco aqui grifado em verde, gente, depois eu peço que quem ainda não leu o material da videoaula, dê uma olhadinha nesse material aqui, uma leitura bastante minuciosa, né, para vocês captarem bem, mas eu coloco aqui em primeiro momento a fase de debates, né? Então, como eu disse, é um primeiro momento informal em que as partes começam a manifestar o seu interesse. Então, aqui ainda não há uma formalização de contrato, como coloco aqui, né? Ou seja, o contrato ele não se forma nesta etapa, muito pelo contrário. Ele precisa dessa etapa para que ele se constitua efetivamente, e aí, de fato, ele começa a caminhada para que nós cheguemos lá no item 4, que é o chamado contrato definitivo, tá? Então, essa etapa aqui, gente, eu até sublinho aqui o boa-fé objetiva, um dos princípios que nós estudamos em aulas passadas, que é justamente o processo, então, que nessa fase de debate entre os sujeitos, eles vão ter que estar amparados e pautados, né, então, portanto, pelo princípio da boa-fé objetiva. E, na verdade, como a gente viu, a boa-fé objetiva, ela fala muito da integridade do indivíduo, né, da honestidade, da probidade, que são qualificadoras, né, que são imprescindíveis nesse modelo atual. Então, a boa-fé objetiva, ela vai ter que guiar e nortear, podemos dizer assim,
as partes nesse momento, que é quando justamente eles vão discutir questões como eu coloco aqui no verde, né, gente, equiparadas à oferta. A oferta do bem. Então, eu quero lhe vender o bem, eu quero esse preço pelo bem, e eu posso lhe entregar, por exemplo, daqui tanto tempo. Aí a outra parte vai manifestar o interesse dela. Olha, eu não concordo com o preço, faço uma contraproposta, sei lá. Quanto à questão do pagamento, eu queria propor também um parcelamento. Então, veja-se que são várias possibilidades que vão se projetando no âmbito dessa negociação preliminar, que são os pontos-chave, eu diria, que vão delinear a construção do contrato lá à frente. Então, é isso que é importante, gente. Por isso que essa fase número 1 das negociações preliminares, eu diria que ela é a base da formação do contrato. Se nós não tivermos negociações preliminares, significa dizer que nós não temos efetivamente elementos para formar o contrato. Ou seja, esse contrato ele não se forma se nós não temos elementos preliminares, né? E aí é suma importância, eu diria, essa qualificadora. Aqui também pode ser tratadas questões quanto à característica do bem. Até eu trago um exemplo aqui em tela do carro 0 quilômetro, um exemplo, né? Quando você vai à concessionária, você pode escolher a cor do veículo que você quer, você pode escolher algum acessório adicional que você queira que ele contenha, alguma outra forma de configuração, por exemplo. Então, são tudo características, discussões prévias, né, que a gente insere dentro do patamar das negociações preliminares. Então, é nesse momento, gente, que nós temos todo esse conjunto de discussões. E eu diria a vocês, inclusive asseguro-lhes, né, que é uma das partes muito importantes do contrato, eu diria fundamentais. Sem ela, não temos um ponto de partida. Então, esse é, de fato, o ponto de partida, tá? Então, aqui é um ponto inicial, gente, que eu queria ponderar, só destacar também dois aspectos, né? O primeiro, que na fase da negociação preliminar, nós não temos um artigo do Código Civil que regulamente isso, tá? Então, talvez alguns de vocês já tenham se deparado tentando buscar no Código Civil e não encontraram. De fato, o Código de 2002, gente, ele não traz uma regulamentação no que tange às negociações preliminares. Ele deixa em aberto esse aspecto, buscando o quê? Por se tratar de um momento em que as partes manifestam suas devidas vontades, né, como a gente mencionou, deixou esse espaço para que a doutrina, e também, no caso, também a jurisprudência, regulamentasse essa situação. Então, a base de todo esse estudo do número 1, gente, a gente se pauta aqui, então, de questões doutrinárias, tá, de doutrinas. Vários doutrinadores vão falar sobre a etapa preliminar, alguns vão chamar de fase da pontuação, como nós já mencionamos, e também há decisões, né, judiciais a nível de jurisprudência, que trazem regulamentações nesse sentido. Claro que quando houve discussões, né, no campo do processo judicial, né? Um outro ponto a destacar, gente, que eu queria ponderar ainda nesse número 1, que ainda aqui nós não temos aquele vínculo obrigacional configurado, tá? Então, na verdade, ele ainda está para se configurar, mas nas fases posteriores, como, por exemplo, a da proposta, que é mais à frente. Então, veja-se que aqui ainda nós não temos esse elemento. Então, podemos classificar como inexistência de um vínculo obrigacional, digamos, entre os futuros contratantes, que ainda não são contratantes de fato, né? Porque eles vão ser contratantes no momento que houver a aceitação da proposta. Aí já é um outro cenário que nós vamos já avançar ali à frente, tá? Então, aqui a gente pode classificar, para resumir, uma fase de debates, né? Então, nós temos aqui elementos de sondagem, discussão entre as partes, elas não se vinculam, portanto, então, juridicamente, isso é importante destacar. Então, uma breve especulação, podemos usar esse termo. Por que elas não se vinculam juridicamente ainda, pessoal? Porque, na verdade, o que acontece? Elas conversam entre elas, se não fechou o negócio, se não houve um entendimento, cada uma vai para o seu lado e encerra-se ali a história, né? Agora, se há um entendimento, se há uma congruência com relação aos interesses, aí sim, efetivamente, eles vão para a parte seguinte, que é a fase da proposta. Já na fase da proposta, aí nós já vamos ter, sim, um vínculo jurídico que vai entrelaçar as partes, né? E lá direito das obrigações, vocês vão lembrar do semestre passado, e aí a gente vai ter justamente uma responsabilidade que vai recair sobre cada um dos sujeitos. Mas aí já é um outro cenário, tá? Princípio da boa-fé, lembrando, então, quando falamos dessa parte, honestidade, probidade, né, tudo isso tem que estar delineando a conduta do sujeito, tá? O que eu ia comentar mais, pessoal, nesse ponto? Aqui é importante destacar também que, como eu falei para vocês, não é previsto pelo Código Civil, mas, na verdade, tem responsabilização também se alguém agir de má fé nesse primeiro momento. Talvez vocês possam se perguntar, tudo bem, professor, mas não há vínculo jurídico ainda. Significa que não há responsabilidade? Não. Na verdade, a responsabilidade ela existe desde o momento que duas partes começam a contactar entre elas. E, na verdade, o que o direito civil ele respalda nesse momento, né? Ele vai trazer, por exemplo, cito o artigo 927
tá? Depois vocês deem uma olhada lá. O 927 ele fala do ato ilícito, ele fala da configuração do ato ilícito. Então, de um ato ilícito, ele pode provir atitudes, por exemplo, de má-fé. Então, a gente poderia enquadrar aí o sujeito dentro do momento aqui da negociação preliminar, se esboçasse alguma conduta indevida, né? Um outro ponto também é o abuso de direito. O abuso de direito, por exemplo, ele está no 187 do nosso Código Civil. E lá ele diz que se a pessoa também buscar elementos que busquem auferir vantagem sobre outra parte, né, sem respeitar as limitações do sujeito, sem respeitar a sua idoneidade, sua índole, né, como sujeito de direitos, como pessoa civil, né, então a integridade do ser humano, faltar com esses respeitos, aí também ele pode ocorrer na questão do abuso de direito. Então é muito importante destacar, gente, que aqui também há responsabilização, mesmo ainda não tendo, portanto, um vínculo jurídico, ok? Então vamos já para o número 2, gente, que eu queria passar aqui a vocês, seguindo essa trajetória. Aqui no número 2 nós já avançamos um pouco mais para o ponto da questão, que é a fase da proposta, né? Então aqui na fase da proposta, observem que eu já grifo em verde aqui em tela, que já existe a formalização do vínculo jurídico. Então aqui é diferente. Então aquelas questões pontuais já foram tratadas na fase anterior, então na verdade quando as pessoas partem para esse momento, elas já estão mais ou menos alinhadas entre elas. Que aqui eu trago dois instrumentos, né, de um chamado aqui de policitação e o outro de oblação. Policitação, gente, é uma forma de você propor algo a alguém. Então, é o policitante, é quem propõe algo a alguém. É como se eu chegasse a alguém e dissesse, fulano, eu estou interessado em vender o meu veículo, eu estou te oferecendo ele, eu quero tanto. Tem interesse? Pronto, aí eu fiz uma proposta para ele. Então, na verdade, eu atuei aí nesse momento como um policitante. Portanto, é uma policitação. Então, policitação podemos dizer que é o ato de ofertar algo a alguém, de propor algo a alguém, tá? Agora, do outro lado desse cenário, nós temos o chamado de oblado, como está aqui em tela, que é a pessoa que vai promover a chamada oblação. Oblação, na verdade, em outros termos, gente, é como se fosse uma aceitação àquela proposta que foi oferida. Então, por exemplo, se eu fiz aquela proposta do veículo para esse sujeito, e ele pensa e diz assim, olha, eu vou querer. Então, o ato dele me passar a informação, eu vou querer, eu confirmo que eu quero comprar esse veículo de você, significa que ele praticou uma oblação. E o momento em que eu recebo esse retorno dele, aí nós temos a configuração da proposta, gente. Observe, então, a proposta ela só se configura no momento em que quem policita, quem é o policitante, recebe, então, portanto, a confirmação do oblado, no que tange a positividade da concordância do negócio, né, ele aceita essa proposta, aí nasce o chamado vínculo jurídico, gente. Então, o vínculo jurídico nasce no momento em que eu tenho o retorno da outra parte, no que tange a sua aceitação das condições que lhe foram propostas, tá? Então, é importante destacar que aqui nasce o vínculo jurídico nesse momento, tá? E eu coloco aqui em verde, né? Pode se dar também entre presentes, que é o caso desse exemplo, quando eu estou fisicamente junto com essa pessoa, tá? No mesmo momento, instantaneamente. Aqui eu coloco facilidade da comunicação, e pode concorrer também entre ausentes, tá? Um detalhe aqui, gente, é a questão do entre presentes, é que entre presentes hoje, também pelo fato de nós estarmos inseridos também na era digital, o Código Civil, a legislação, ela entende, até a doutrina, de que falar entre presentes não é mais necessariamente somente entre pessoas em corpos físicos, vamos dizer assim, no mesmo ato. Também é o momento que nós estamos falando agora. Agora, pela legislação, se fôssemos falar da fase da proposta, aqui como eu estou falando, interagindo com vocês, entenderia-se que é uma relação entre presentes. Claro que eu aguardaria você me confirmar aí do outro lado, em áudio, né, dizendo, confirmo. Então, aí temos a proposta configurada, né? Então, ou seja, a relação entre presentes, gente, ela se sai da dimensão do espaço físico dos sujeitos e também se remete agora ao ponto, só que em tempo real, tem que ser, portanto, essa característica em tempo real. Se eu comunico que tenho resposta no mesmo tempo, caracteriza-se, então, entre presentes, tá? E aí, gente, eu trago já o 428 do nosso Código Civil, depois tem o 429, que fala também sobre essa fase da proposta, que justamente ele vai trazer algumas exceções que dizem respeito que, mesmo entre presentes, em que haja uma proposta de um sujeito para o outro, ela tem as 4 exceções que ela deixa de ser obrigatória, aquela proposta, caso ocorram essas condições. Ou seja, o policitante, quem faz a proposta, se enquadrar dentro dessas 4 hipóteses que nós vamos ver aqui abaixo, ele se exime, se exonera de cumprir aquela proposta que ele fez. Cai e perde o direito à outra parte de solicitá-la o seu cumprimento. Tá? Observem comigo, então. A letra A vai dizer o seguinte, se essa proposta, veja que está em amarelo, né, for feita sem prazo à pessoa presente, tá
atenção, não foi imediatamente aceita. Então, ou seja, aí nós não temos, nesse caso, entre presentes, porque, na verdade, a proposta entre presente, não sendo aceita no mesmo momento, que demande um tempo de resposta, ela já perde aquele laço, aquele vínculo da presença. Porque aí eu necessito de um retorno da pessoa num tempo X. E como eu não fixo, não, ela é feita sem prazo, tá? Deixa eu só liberar aqui. Como ela é feita sem prazo, gente, o que acontece? Nesse caso, ela tem uma outra interpretação. Veja comigo. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. E aqui é como eu falei para vocês, no momento instantâneo, né? Então, ou seja, se eu estou falando por telefone, se eu estou falando aqui videoconferência, videochamada, então isso, pelo novo entendimento doutrinário, jurisprudencial, inclusive também, se entende que é um ato entre presentes, tá? Então, aqui, gente, proposta feita sem prazo a presente e que ele não aceita de imediato. Então, aí eu não tenho obrigatoriedade de cumprir novamente essa proposta com a pessoa, tá? Então, a letra A vai dizer isso. Então, fiz a proposta para ele, sem um prazo, dizendo, você tem que me dizer daqui uma hora. Eu não disse para ele, disse, olha, fulano, quero vender o meu veículo por R$10.000, tem interesse? Aí ele diz assim, eu vou pensar, eu te digo em seguida, outra hora. E sai, fica assim o cenário. O que acontece? Essa proposta de R$10.000, ela perde efeito. Por quê? Porque se ele vier e diz assim, eu acho que eu vou querer, eu digo, olha, amigo, a proposta eu fiz naquele ato para você, agora já são 12 mil. Você quer? Aí eu posso mudar. Por isso que essa é uma exceção, gente, o 428 traz. E quando a proposta entre presentes for feita, ela só tem validade se ela for respondida de imediato pelo sujeito que está presente. Se ele deixa um laço temporal e diz assim, olha, semana que vem eu te respondo, mês que vem, então, ou seja, eu não posso te assegurar essa proposta mais. Então, aí perde efeito, tá? Outro ponto, gente, letra B. Se essa proposta ela for feita também sem prazo, mas a pessoa ausente, então, ou seja, ela não está presente no mesmo momento e nem em tempo real comigo, tá? Então vai dizer o seguinte: e tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Ou seja, o que acontece, gente? É proposta feita sem prazo a uma pessoa ausente, né? E decorrido o tempo hábil para a resposta. Quer dizer o quê, gente? Que eu não tenho acesso, ou essa resposta, digamos, não chegou a mim em nenhum momento. Ficou em aberto essa situação. Passou-se um mês, passou semanas, ou seja, perde a validade, mesmo sendo como pessoa ausente. Porque, na verdade, o que acontece? No momento que eu faço uma pessoa ausente, eu posso mandar um e-mail para ela. Então, eu mando no e-mail a proposta detalhada do veículo, condições, etc. Lá ele vai ter que me responder. Só que como ele não me responde instantaneamente, ou seja, em questão de minutos, essa relação ela se constitui entre ausentes. Então, ele me responde daqui um dia o e-mail. Então, já é entre ausentes. Então, presente é sempre se ele respondesse, um responde daqui, o outro dali, instantaneamente. Que ainda está unido o diálogo entre as pessoas, tá? Mesmo que virtual, digital, né? Agora, se ele responde em prazo posterior, aí já não há mais caracterizado como presente, assim como ausente. E aí, da mesma forma, a gente interpreta, se ele tiver decorrido tempo suficiente para que chegue a resposta a ele, mesmo assim eu não tenho esse retorno, digamos que eu mandei um e-mail para ele hoje, passou-se 5 dias. O e-mail geralmente cai no mesmo dia, a gente questão de minutos, né, na caixa de um e-mail para o outro, né? Ou seja, eu já vou ter ciência de que ele recebeu já a mensagem, né? Inclusive existem hoje comandos no próprio e-mail que você possa colocar um aviso de confirmação quando alguém acessa a mensagem, né? Isso também é uma forma. Então, ou seja, eu vi que a pessoa recebeu a mensagem, não se manifestou, ou seja, demonstrou-se um desinteresse. E isso o direito não vai me obrigar com que eu fique com aquela proposta válida até quando a outra pessoa quiser responder. Até porque isso pode gerar, nesse intervalo de tempo, digamos que o produto muda o preço. Aí eu vou sofrer um prejuízo. Por quê? Porque a outra pessoa não relatou a sua concordância ou discordância. Quer dizer, eu não tenho que ficar à mercê dele, tá? Então, uma outra forma, gente, aconselhável nesses casos, é sempre a gente propor um prazo, né? O ideal seria isso, né? Eu propor um prazo, olha, meu prazo você tem que responder até amanhã, 24 horas, 48 horas. Então, você dá um prazo a alguém, que significa que é o prazo que você pode honrar aquela proposta com ele. Passando esse prazo, significa que você já está desobrigado de cumprir ele de acordo com o 428, tá bom? Letra C, pessoal. Se essa proposta ela foi feita também a pessoa ausente, mas não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, que é a mesma situação do de cima praticamente, né? Então, só que aqui eu dou um prazo. Então, eu fixo um prazo. Olha, te dou 7 dias para que você me responda.
Talvez você já deve ter visto, gente, quando a gente contrata um serviço, por exemplo, ou faz um orçamento de um produto para uma loja, para um distribuidor, por exemplo, e quando ele te manda aquela proposta escrita, geralmente ele põe lá embaixo, né? Proposta válida por 10 dias, ou até tal data. Ou seja, ele te deixa bem claro que você tem que manifestar se você quer comprar ou não até aquela data. Significa o quê? Se você informar a sua concordância passado, ou seja, expirado esse prazo, significa que você não tem mais obrigação de honrar aquela proposta contigo. Porque é um prazo, ele deu o prazo. E esse prazo é livre, gente. Na verdade, quem faz a proposta dá o prazo que bem entende. Então, se eu quiser te dar 1 hora para você me responder na proposta, é 1 hora. Se você não responder, eu não tenho mais obrigação com você, mesmo que você vier depois. Ah, mas eu quero agora. Amigo, naquele momento era essa a condição. Agora, infelizmente, eu posso lhe fazer uma nova proposta, mas o cenário mudou. Talvez o valor mude, ou, por exemplo, é um produto que é na base da cotação do dólar. Vamos supor que o dólar, a gente sabe que ele oscila o dia todo, né, enquanto está aberto o pregão. Digamos que ele está a R$5 agora, dali a pouco ele vai para 5,40. Ou seja, eu teria um prejuízo se eu tiver que errar com você o que passou em 1 hora. Então, por isso que eu digo, gente, o prazo é fundamental, porque ele te desobriga também de ter que cumprir alguma coisa caso você não venha a sofrer uma lesão econômica, financeira, por exemplo, tá? Letra D e última, a gente vai dizer o seguinte, se antes dela, então, antes da proposta, né, ou simultaneamente, né, em tempo real, né, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Ou seja, se eu fiz a proposta, mesmo dando um prazo, digamos, de 2 dias, 48 horas para que a pessoa me responda, mas antes que ela me responda, e mesmo dentro desse prazo, eu me arrependo e repenso, digo, não, mas eu não quero mais vender esse veículo. Eu mando imediatamente de volta, fulano, desconsidere essa proposta. Isso pode, gente, na verdade, só que, claro, eu tenho que usar o mesmo mecanismo que eu utilizei para a oferta. Por exemplo, se eu fiz a oferta por e-mail, então a retratação eu tenho que mandar também por e-mail. Se eu fiz por telefone, também por telefone. Se eu fiz por escrito, por escrito. Significa que o rito, gente, ele deve ser seguido o mesmo em que foi originário da proposta, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu posso me arrepender, mesmo que eu dê um prazo, porque é natural, a gente, ser humano, pode se arrepender, pode errar, né? Então, isso é muito importante, tá? Professor. Oi, pois não. Mas esse arrependimento tem que ser dentro desse prazo? Isso, perfeitamente. Teria que ser dentro do prazo, tá, Rosângela? Por quê? Porque se você for fazer depois, na verdade, nem tem necessidade, né? Porque daí expirou o prazo. Automaticamente a proposta não vale, né? Não vale mais, né? Mas caso surja o arrependimento, tem que ser antes do prazo de expiração, claro, durante a vigência da proposta, tá? Verdade. Uhum. Bom, seguindo, então, essas seriam as 4 hipóteses em que temos a exceção, né, que você não fica obrigado a honrar a proposta caso incorra, então, nessas 4 possibilidades, tá? Seguindo, gente, já esse ponto, eu queria já avançando, só destacar também que a fase da proposta, né, gente, nesse momento, recapitulando que nós vimos, as partes já estarão vinculadas e obrigadas entre elas juridicamente, nesse momento, quando há aceitação, né? Gravar isso é importante, tá? Mesmo na ausência do contrato, tá, gente? Isso é importante destacar. Se ainda não tem o contrato escrito, mas já foi aceito, então as condições já passam a vigorar os sujeitos, tá? Então só vai para a etapa depois de formalizar o contrato, tá? O artigo 428 que nós estamos falando, deixa eu só liberar aqui, vamos lá. Ajuste entrando, ok. Pronto. O 427, gente, também é um outro artigo que regulamenta esse ponto, tá? Que é a fase da proposta, e que, na verdade, ele vai também estabelecer uma obrigação para o proponente, para o solicitante. Então, essa obrigação justamente é de honrar o que ele faz dentro do prazo. Quer dizer o quê, então? A regra vai dizer que eu não posso digamos que eu faço a proposta, a parte aceita, e aí eu venho com a retratação. Não pode. Então, a retratação ela só poderá ser feita antes de que a pessoa me confirme a sua devida aceitação da proposta, tá? Que aí já inviabiliza todo o ato, então, né? Então, você está dentro do prazo e ela tem todo o direito de aceitar dentro do prazo, né? Tá? Outro ponto a destacar, gente, que a gente vê aqui abaixo, eu trago o 435 também, tá? Que é o lugar em que é proposto, né, o negócio, tá? Aqui é bem importante destacar, gente, que o lugar da propositura sempre é o lugar que vai valer as regras do contrato. Vocês podem observar que alguns de vocês que já praticaram contratos, que geralmente no final do contrato, né, a gente tem o termo escrito lá nas últimas cláusulas, quase na parte em que os sujeitos assinam, que tem uma partezinha que se coloca, né, as partes concordam com o referido acordo, com o referido contrato, né, e elegem para dirimir possíveis discussões
discussões que venham a ter durante o pleito, né? Digamos, o foro da comarca de Cuiabá. Digamos que nós firmamos o contrato em Cuiabá. E aí a gente vai colocar, já que o palco de discussões, vamos usar uma palavra mais simples, né? É o foro de Cuiabá. Então, é a jurisdição de Cuiabá. Ou seja, se uma das partes, no decorrer do contrato, da vigência do contrato, se sentir desconfortável e não conseguir um acordo com a outra parte de forma amigável, e digamos que essa situação possa ensejar num prejuízo financeiro para ele, o que acontece? Ele pode buscar os meios judiciais, mesmo com o contrato vigente, né? Ingressa com uma ação judicial, existem ações de resolução de contrato, que são discutidas aí no âmbito do Poder Judiciário, quando não há um entendimento amigável extrajudicialmente, tá? Então, ou seja, o lugar do contrato, gente, é sempre o lugar, que eu coloco aqui em negrito aqui, né? O lugar é sempre o que ele foi proposto. Então, se ele foi firmado em Cuiabá, geralmente no finalzinho lá vai dizer, elege o foro de Cuiabá para possíveis discussões que venham a ter, né? Então, fica bem claro. Então, sempre quando a gente vai ver lá o contrato, vai ter abaixo, né? Cuiabá, 28 de agosto, 28 de setembro de 2020. Ou seja, ali já está o foro, né? Cuiabá. Então, vê que já é determinado, né? Que é um acordo que as partes já estabelecem entre elas que o palco de discussões, caso se faça necessário, vai ser no âmbito então, da comarca, né? Do foro, da cidade de Cuiabá. Tá? Então, isso é a regra geral do 435. Cuidado aqui, gente, com o 435, tá? Que ele é, inclusive, questão de concurso. Eu já vi cair, exame de ordem, que pergunta-se, né, o lugar de um contrato, quando ele é celebrado. E daí ele vai te dar várias opções, né, alternativas, tentando confundir o candidato. E é sempre o lugar em que ele foi proposto, tá? Isso é regra geral, não tem discussões quanto a isso, tá bom? Muito bem. Número 3, gente, nós temos aqui o contrato preliminar. O contrato preliminar é o que eu havia falado a vocês, que ele não é uma fase obrigatória que se contenha para a formação do contrato, tá? Mas ele é uma fase preliminar, ou seja, é facultativo. Você pode usá-lo ou não. Na verdade, é um mecanismo que o jurista, o legislador, quando cria o Código de 2002, gente, e o civilista da parte de contratos, eles entenderam que, dependendo da situação de uma determinada espécie de contrato, às vezes faz necessário que as partes elas precisem de um tempo para formalizar o negócio, às vezes por questões burocráticas, às vezes por questões de liberação de um financiamento bancário. A gente sabe que isso demora um certo tempo, né? Demanda um procedimento burocrático, né? E aí o que acontece? Para que as pessoas possam, por exemplo, assegurar o negócio, elas podem fazer justamente uma manifestação provisória quanto a isso, né? Um chamado contrato preliminar, um contrato prévio, como a gente queira chamar, né? Que isso simboliza que as partes elas vão manter-se o vínculo jurídico entre elas, mas que estão a aguardar algum fato que é condicionante para que elas consigam concretizar esse contrato. Até eu coloco aqui, gente, né, uma convenção provisória, né, na verdade. Então, o contrato preliminar, como o próprio nome já diz, né, preliminar, é o que antecede o contrato definitivo, né? Então, é justamente o momento que você pode segurar um negócio, né, garantir a posição no negócio com a outra parte, claro que também com a concordância devida da outra parte, que elas vão assinar esse termo, né, e vão se autocomprometer-se um com o outro, para que o negócio seja confirmado caso venha, por exemplo, o financiamento. Ah, foi deferido, então vamos firmar o negócio. É o que eu coloco aqui em verde, né, a gente até que é concretizar um contrato futuro e definitivo, né? Então, contrato futuro, portanto, contrato preliminar é sempre uma perspectiva, né, de firmar um contrato futuro, tá? Um outro ponto a destacar que eu coloco aqui, gente, em verde, diz o seguinte: a lei o admite, então, essa forma, né, como contrato inicial ou incompleto. Quer dizer o quê, gente? Que o momento em que o elemento que falta para firmar o contrato venha, digamos, vamos usar o exemplo do financiamento ainda, né? Seja deferido a parte de financiamento para que ele compre o imóvel, né? Então, aí, o contrato preliminar, ele perde o seu efeito e as pessoas já migram e constroem o contrato definitivo. Que aí, sim, elas vão colocar todas aquelas condições que elas já haviam previsto lá na fase da negociação preliminar, da fase da proposta, da aceitação. Tudo isso aí já vai integrar o contrato definitivo. Então, caso nós usemos o contrato preliminar, ele só tem um momento transitório. Então, ele só serve, na verdade, uma ponte, né, para segurar o negócio entre as partes, e ele tem uma duração temporária, portanto, ele não fica definitivo, tá? Eu coloco aqui, então, no caso dele ser considerado, né, inicial ou incompleto, a exigir a celebração do definitivo. Ok, então ele é um pacto, ele é um compromisso. Então, na verdade, ele já é um pré-contrato, como podemos dizer assim, né? Desde que ele não conste cláusula de arrependimento e tenha sido levado ao registro competente. Ou seja, se ele constar, gente, tem um detalhe, uma interpretação doutrinária que vai dizer o seguinte: se ele constar cláusula de arrependimento, ele já tem força de contrato. Muito pelo contrário. Então, o contrato definitivo ele já traz uma cláusula de arrependimento por si, né? Caso as partes queiram desistir, etc. e tal. Em alguns casos prevê, inclusive, multas contratuais, em caso de desistência antes, aquela situação toda, né? Então, ou seja, no contrato preliminar, gente, a lei vai entender que não deve contar
conter, né, cláusula de arrependimento. Se assim contiver, eles vão entender que isso também simboliza um contrato definitivo. Então, muito cuidado, que é uma regra que não pode conter, deixa até em negrito aqui, né, cláusula de arrependimento, tá? E tenha sido, por exemplo, também levado ao registro competente. Então, tem essa situação do 463, tá? Do registro no cartório, lá quando a gente faz o registro do documento, tá? O que mais que eu queria pontuar aqui, gente? Prazo, aqui é importante, tá? Eles têm verde aqui. Ó, é uma questão tormentosa, tá? Inclusive, né? Discutível entre as partes. Ou seja, o prazo para o contratante prejudicado, se a pessoa estiver se sentindo prejudicada, né? Exigir o cumprimento da obrigação de fazer assumida no contrato preliminar. Ou seja, o contrato preliminar também, a gente quer dizer que tem alguma fixação de prazo. Ou seja, as partes pode ser que demore um tempo para formar um negócio definitivo. Mas qual é esse prazo que a lei dá quando não tem o prazo no próprio contrato preliminar, né? Porque dependendo do contrato preliminar, geralmente se coloca um prazo. Digamos nesse exemplo do imóvel, né? Se eu faço um contrato preliminar com a construtora, ele pode dizer que esse contrato preliminar ele tem um prazo de validade, digamos, de 6 meses, até que eu consiga reunir a papelada, conseguir a liberação do financiamento. Digamos que ele pode acordar lá uma cláusula que se passar os 6 meses e não houver a formalização do negócio, a construtora se desobriga com a parte, ou seja, ela desfaz a proposta, né? Então, isso pode acontecer. Mas nas ocasiões que não houver, aqui tem algumas situações, gente, a letra A vai dizer o seguinte, olha, número 1, né? Se não houver o registro do contrato, se ele não for registrado, por exemplo, ficar só de gaveta entre as partes, por exemplo, o prazo de validade, se não houver prazo, tá, gente, convencionado, será de até 10 anos, artigo 205 do Código. Veja, se não tiver, então, o registro desse contrato preliminar, ele estiver de gaveta, cada um guardado no seu escritório particular, e não tiver um prazo de finalização dele, se ficar em aberto essa questão, a lei vai entender que tem até 10 anos para que o contrato definitivo possa ser firmado. Uma coisa absurda, né, gente? Mas pode. Então, caso de não houver um prazo convencionado entre as partes e não houver um registro formal do documento nos locais adequados, tá? Segundo, se houver o registro, que é diferente, não haverá prazo, ou seja, torna-se imprescritível a ação, ela não prescreve. Ou seja, se for feito o registro do pré-contrato preliminar, significa que não há prazo em aberto. Na verdade, ele se subentende que é uma obrigação que já está avançada entre as partes e que vai se firmar. Porque no momento que você confirma o registro, já manifesta a intenção de seguir com a obrigação. Só depende apenas de um ato, seja qualquer, um exemplo do financiamento, para que o contrato definitivo se instaure, né? Então, na verdade, veja-se que tem uma dupla via aqui. Então, aqui, você fazendo o registro, não tem mais prazo em aberto, na verdade, se entende que já é uma obrigação que vai se concretizar mais cedo ou mais tarde entre as pessoas. Então, aí não tem questões de prescrições no que tange a essa ação de formalização do contrato, tá? Aí aqui eu trago um entendimento prudencial também, para quem quiser aprofundar, tem muitos que vão encontrar sobre isso, tá, gente? Resumindo, gente, contrato preliminar é basicamente a fase preliminar. Então, ou seja, como o nome já diz, é facultativo, não é obrigatório. Você só vai utilizar isso se você precisa assegurar o negócio. Você não quer perder o negócio, você faz um contrato prévio entre as partes, que é um contrato que depois vai dar luz, né, vai dar vida ao chamado contrato definitivo, tá? E por fim, gente, chegamos então no tal contrato, né? Caminhamos bastante aqui, né? E aqui a caminhada chega no item 4, que é o contrato definitivo. Aqui eu coloco bem claro, né, gente, bem simples, né? Tudo aquilo que foi convencionado deverá ser cumprido pelas partes. Quer dizer o quê? Então, tudo aquilo que elas conversaram, desde a parte da negociação preliminar, desde a fase da proposta, que nós vimos do policitante, do oblado, em que há aceitação por parte do oblado, então temos a oblação configurada. Aí nós temos já, então, elementos para a construção desse contrato e já migramos para o contrato definitivo. Então, por isso que nós vimos o item 3, o contrato preliminar, ele é facultativo, tá? Então, não é obrigatório, não é regra. Na verdade, se usa se fizer necessidade entre as partes. E na maioria das vezes, eu posso assegurá-las até, geralmente não acontece, né? Então, você não vai usar, é só para casos pontuais, específicos, né? E aqui eu coloco, gente, com artigos 3, dê uma olhadinha, 389, 390, 391, que eles vão dispor um pouquinho sobre a questão da responsabilidade do contrato, que é aquela questão da responsabilidade contratual. Porque, na verdade, a responsabilidade contratual, colegas, ela nasce na altura em que o contrato ele é celebrado entre as partes. No momento que elas assinam, já passa a vigorar aquela responsabilidade contratual, que nada mais é do que o que está previsto nas cláusulas do contrato. Então, ou seja, responsabilidade diante das cláusulas que estão previstas no contrato, né? Então, quer dizer que tudo que eu acordei com a outra parte, que eu me propus, e a outra parte, do mesmo modo, se propôs também, vai ter que ser cumprido fielmente nas respectivas condições que estão ali propostas, tá? O
que mais que eu queria pontuar, gente, que eu acho que mas eu acho que mais ou menos eu já falei bastante. Para revisar só aquela questão da aceitação, gente, então a fase da aceitação a gente pode entender que ela é a fase vamos voltar aqui em cima, que é a da proposta, né? Aqui. Ela é a fase, então, da configuração do contrato, a gente pode dizer, então aqui se configura o contrato, aqui nasce o vínculo jurídico, não esqueçam disso, gente, nessa fase 2, tá? Então aqui nós temos o policitante que propõe, aqui está, e o oblado, né, que faz a oblação, que é o lado é quem aceita, tá? Então, muito bem. E, havendo aceitação, temos o contrato formalizado. Por isso que eu coloco aqui, gente, existe a formalização. Então, a formalização, ela só se dá na altura, né, no momento em que há a aceitação, né, que há a ciência do proponente de que a outra parte aceitou. Aí as regras começam a valer, o jogo começa a entrar em cena aí, tá? E aí, basicamente, fechamos essa parte, gente. Então, eu queria ver um pouquinho de vocês agora, se há alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer. Eu só vou encerrar essa parte aqui da gravação. Pronto. E aí, pessoal, queria ouvir um pouquinho de vocês. Alguém quer colocar alguma situação,